Alô, 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 alô. Boa tarde a todos. Não tantos assim, né? Mas boa tarde. É bom que cria uma palestra bem íntima, né? Dá até para chamar vocês pelo nome. Meu nome é Raul de Santa Helena, eu trabalho na área de comunicação da Petrobras, mais especificamente na área de promoção e ativação dentro da Petrobras. A gente trouxe hoje aqui um projeto que a gente realizou no ano de 2013, na comemoração dos 60 anos da Petrobras, e era um projeto para ativar emocionalmente o pré-sal, a tecnologia que a gente utiliza no pré-sal. Então eu acho legal, até como referência assim, para um evento como esse, um evento que trata de tecnologia, é uma alegria muito grande estar aqui nesse grande celeiro de talentos, de revelação tecnológica, de efervescência tecnológica, e dar o outro lado, assim, porque toda inovação tecnológica, todo projeto tecnológico precisa de comunicação, precisa você ativar ele para públicos de interesse, para você conseguir divulgar ele, para você conseguir apoio, patrocinadores, audiência, pessoas para utilizar aquela tecnologia, e no caso da Petrobras, para a gente conseguir fazer com que as pessoas percebam a importância da tecnologia desenvolvida para o pré-sal, para o país e para a população como um todo. Então, acho legal dar esse outro lado, assim, uma estratégia de comunicação para um projeto de tecnologia. Beleza? A gente vai começar com um videozinho que é uma matéria que foi ao ar no Fantástico por volta de setembro de 2013. Tá? Assim que eu projetava, achei que já estava projetado. O governo brasileiro espera uma resposta formal dos Estados Unidos ainda esta semana sobre as novas denúncias de espionagem. Uma reportagem do Fantástico de ontem. Documentos ultra-secretos entregues pelo ex-analista da Agência de Segurança Nacional americana, Edward Snowden, comprovam a Petrobras, a maior empresa brasileira, também foi espionada pelo governo americano. Um dos grandes interesses da espionagem americana no Brasil está longe do centro de poder, em alto mar, em águas profundas, o petróleo brasileiro. O faturamento anual da Petrobras é de mais de 280 bilhões de reais, maior do que a arrecadação de muitos países. E não são poucos os motivos para que espiões queiram acesso ao sistema protegido da empresa. Assim, a empresa mapeou o pré-sal, a maior descoberta recente de novas reservas de petróleo no mundo. A Petrobras tem conhecimento estratégico associado a negócios que envolvem bilhões de reais. O petróleo do pré-sal está em alto mar, onde a profundidade chega a 2.000 metros, abaixo de uma camada de sal rochoso, 4 quilômetros dentro da terra. Para chegar a esse óleo é preciso muita tecnologia, e na exploração em águas profundas, a Petrobras é líder mundial. A NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, mandou uma nota ao Fantástico que diz o seguinte: nós não usamos nossa capacidade de espionagem internacional para roubar segredos comerciais de companhias estrangeiras para dar vantagens competitivas a empresas americanas. Perguntamos então por que os documentos mostram que a NSA espionou a Petrobras. A resposta da NSA, também em nota, foi que isso é tudo o que eles têm a dizer no momento. Então essa matéria foi ao ar em setembro de 2013. Desculpa. E mais ou menos, na verdade foi no final de agosto de 2013. E em setembro de 2013, no final de 2013, a gente estava fincando uma bandeira brasileira no solo do pré-sal, a 2.000 metros de profundidade. Um dos objetivos primordiais dessa ação, que é uma ação de ativação, de comunicação, era justamente mandar um recado para o mundo todo e deixar bem claro, inclusive no Brasil, que aquele território era um território brasileiro, era um território nosso, né? E esse ato emblemático de você hastear uma bandeira no local, ele tem uma força muito grande, uma força histórica muito grande. É só você percorrer, né, diversos fatos históricos ao longo da história da humanidade. Esse ato de deflagrar uma bandeira, desfraldar uma bandeira, tem uma representatividade muito grande. Então, por isso que quando a gente teve essa big idea, né, que a gente chama essa grande ideia, porque isso daí nasce, na verdade, numa reunião, num rabisco. Pô, vamos botar uma bandeira brasileira no pré-sal? Aí todo mundo fica assim, tá maluco, como é que você vai fazer isso, entendeu? É quase impossível isso.
E essa ideia surgiu basicamente 11, 12 meses antes, e a gente teve que passar por todo um trabalho de desenvolvimento de tecnologia para poder realizar essa operação, até com o ferramental que a Petrobras já tem de exploração no pré-sal. E aí eu passei vários momentos aí, até a gente chegar na cápsula que hoje está lá a 2.000 metros de profundidade. Antes da gente falar mais um pouquinho da bandeira no pré-sal, eu proponho da gente fazer uma pequena viagem no tempo para a gente entender qual é a representatividade dessa história da Petrobras em relação ao Brasil e por que a bandeira do Brasil significaria tanto para a gente. Eu vou trazer um videozinho da época da criação da Petrobras, só para vocês entenderem. É bem rápido esse flashback aí. No dia 3 de outubro de 1953, o presidente Vargas sancionou a Lei 12.004, criando um monopólio estatal do petróleo e a Petrobras. Quando a Petrobras foi criada, o Brasil produzia apenas 2.700 barris de petróleo por dia em poucos campos comerciais na região do Recôncavo Baiano. E o nosso parque de refino atendia uma... Então isso é só para a gente pegar o clima da época e lembrar que a Petrobras talvez seja a única empresa do mundo que surgiu de um movimento popular. Surgiu de um movimento do povo realmente exigindo a criação da Petrobras. Em 2003, a gente fez uma campanha de 50 anos que reforçou justamente esse elo emocional. E eu trouxe só um filme da campanha aqui para a gente ver. Petróleo no Brasil? Isso é sonho. Hoje a Petrobras produz quase 90% do petróleo que o Brasil consome. O que você quer sonhar agora? Petrobras, 50 anos. E em 2013, na campanha de 60 anos, então, 10 anos depois, a gente teve uma campanha muito grande, que a gente chama de campanha 360 graus, porque ela usa todas as ferramentas de comunicação. Então a gente usou todas essas ferramentas de comunicação, mas hoje a gente vai falar só de Promo and Activation, que é a ação da Missão Netuno. É uma ação que é chamada de Promo and Activation, que é a ativação promocional de um tema, de um universo ou de algum conceito, que é a ação da Missão Netuno. Missão Netuno, bandeira brasileira no pré-sal. Então, qual era o desafio? O grande desafio, como eu comentei, 11 meses antes da ação, quando a gente teve essa ideia, ela era um desenho no papel, uma bandeira no fundo do mar, né? Esse ato simbólico do homem da lua, no homem conquistando territórios e tal. Então ela era só isso, uma série de rabiscos na prancheta, e a gente sentou com 7 áreas da Petrobras, a área de exploração e produção, o centro de pesquisas, que é o maior centro de pesquisas da América Latina, para desenvolver essa cápsula que suportasse a pressão a 2.000 metros de profundidade. Aí eu já adiantei um pouquinho. Na Petrobras, a gente já usou algumas vezes essa associação da exploração no fundo do mar e a exploração espacial. Eu não sei se a maioria aqui já deve saber, mas a exploração no fundo do mar, ela é tão ou mais complexa do que a exploração espacial. E ela exige tão ou mais dinheiro de investimento para você conseguir explorar no fundo do mar. As condições são tão extremas quanto, né? Tem a diferença da pressão, mas a pressão é tão grande quanto. Apenas é invertida, né? Mas a gente não só colocou a bandeira no fundo do mar. A gente se preocupou em agregar mais emoção a esse ato, agregar mais elo emocional nesse ato do que simplesmente colocar uma bandeira lá no fundo. Aí eu vou contar para vocês mais ou menos como é que foi esse passo a passo.
Então a gente começou percorrendo 60 escolas no Brasil, envolvendo ali um público basicamente de 15 a 16, 13 a 16 anos, e a gente fez uma expedição por 60 escolas em todas as regiões do Brasil, e conversou com esses jovens, mostrou um pouco do que é o pré-sal, mostrou um pouco da importância do pré-sal, e pediu para esses jovens preencherem o que a gente chamou de cédula do futuro. Eles preencheram qual era a inspiração deles para o futuro, ou seja, o que eles imaginavam que estariam fazendo ali há 10 anos. Porque abaixo da bandeira a gente acoplou uma cápsula do tempo, onde essas inspirações foram todas colocadas dentro e estão lá no fundo do mar até hoje para serem resgatadas daqui a 10 anos. Então a gente pegou essas 3.600 inspirações dos jovens e também teve a participação pela internet. Foram mais de 55 mil inspirações que foram enviadas pela internet. E aí a gente colocou em memory cards, memory cards mesmo, junto com as mensagens em papel, com a letrinha dos jovens e das crianças. Tudo isso foi para dentro da cápsula. Isso aqui era antes da gente ter a imagem da cápsula mesmo, a gente usou essa só para ilustrar. E foi instalado lá num poço do pré-sal, a 2.000 metros de profundidade. E vai ser resgatado no dia 3 de outubro de 2023. E aí a ideia é exatamente abrir essa cápsula, retirar essas inspirações lá de dentro e procurar esses jovens que escreveram 10 anos antes as inspirações e eles contarem um pouco como é que foi essa mudança na vida deles, como é que aquela inspiração se realizou ou não, como é que mudaram as inspirações. A gente vai contar essas histórias daqui a 10 anos não, né? Daqui a 8 anos. Aí são as cidades que a gente percorreu nessas 60 escolas. E a gente tem registro disso tudo, tem fotografia de cada um deles, tem um vídeo que conta essa história e tem uma cópia escaneada de cada uma dessas cédulas, caso aconteça alguma coisa lá no fundo do mar que a gente não sabe, né? Isso aqui eu vou pular e vou mostrar o primeiro videocase que conta um pouco dessa história toda, que é muito melhor do que eu falando aqui. Estamos acostumados a superar desafios. E antes de completar... Tá dando para ver o fundo? Ainda tínhamos mais uma missão. Essa foi a noite da operação da instalação da cápsula. Mas para você entender melhor, vamos contar essa história desde... Essa é a tela do ROV que instalou a cápsula lá no pré-sal. Começamos desenvolvendo uma tecnologia única que permitiu conquistar a fronteira do pré-sal e colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do mundo. E agora, próximo de completar 60 anos, fizemos um convite a cada brasileiro a mais uma vez fazer parte dessa história, participando de uma missão inédita, a Missão Netuno. Começamos visitando 60 escolas em todo o Brasil. Depois, pedimos para os alunos escreverem mensagens sobre o que os inspira para o futuro. Além dos alunos, todos os brasileiros puderam participar mandando suas mensagens inspiradoras pela internet. Estas milhares de mensagens foram guardadas em cápsulas do tempo, que só serão abertas daqui a 10 anos. E para completar a missão, tínhamos mais um desafio pela frente. Para marcar nosso pioneirismo na exploração em águas ultraprofundas, para mostrar de uma vez por todas que o impossível não existe, planejamos levar a bandeira brasileira a 2.000 metros de profundidade e fincar as nossas cores em um dos maiores símbolos da nossa capacidade de superar desafios, a região do pré-sal. Aí está aplicando a bandeira e o próprio ROV puxa a bandeira. Pronto.
Missão cumprida. Seja qual for o próximo desafio, pode ter certeza que já sabemos qual será a nossa inspiração. Gente é o que inspira a gente. Então, as imagens... Só mais 15 minutos? As imagens estão aí para comprovar e, ao contrário do Homem na Lua, realmente aconteceu. Não foi produzido em estúdio. Realmente a cápsula foi instalada lá, entendeu? E está lá, espero que esteja bem. A gente não fez ainda a vistoria. A gente vai fazer a primeira vistoria agora no primeiro semestre de 2015. E está programando uma vistoria por ano até 2023. Estaria aqui comigo hoje a pessoa responsável, o cientista responsável, mestre em robótica, o Ney Robson, para explicar como é que foi o desenvolvimento da cápsula. Infelizmente ele não pôde vir. Mas assim, essa cápsula, é importante dizer, ela foi exclusivamente criada para essa operação. Então foi, assim, embora realmente o desafio de exploração no pré-sal é muito maior do que essa cápsula, o SEMPS desenvolveu ela com todo carinho, por causa do ato emblemático que ela carregaria com ela, entendeu? Então, ele tratou isso com muito carinho, porque ele tem mais de 40 anos de Petrobras, tal, então ele sabia o significado que essa bandeira hasteada no solo do pré-sal teria. Então, ele realmente teve muito esmero de cuidar com que os papéis não tivessem nenhuma forma de... não poderiam ficar úmidos, não poderiam ser molhados, eles teriam que resistir à ação do tempo, a ação lá do fundo do mar, a pressão, grande pressão lá do fundo do mar. Então, realmente foi um trabalho muito bem executado por uma equipe muito grande de pessoas. Esse vídeo fala só da expedição nas escolas. Que eu vou dar play agora. Desculpa. Eu sou brasileiro, sei porquê. O mundo inteiro olha para mim. Eu sonho diferente e faço a nossa gente acreditar que sim. Sobre esse planeta, sei que sim. Falaram que ia ter aqui na escola, fiquei ainda ansiosa, porque eu já queria participar. Um marco de esperança, porque nossa herança é... A gente ficou sabendo que a Petrobras ia vir e ia propor pra gente escrever para uma cápsula que a gente quer daqui a 10 anos. Eu gostei muito, achei o projeto muito criativo. Muito legal, né? A gente sempre ouve falando de cápsula do tempo, essas coisas, e pré-sal que está acontecendo com o nosso país no momento, né? Me senti privilegiada de poder participar dessa missão. Achei muito interessante, porque é uma coisa que ficou para a história mesmo. Da Petrobras, do Brasil, a gente está lá no pré-sal, é uma coisa nossa. Hoje eu percebi que é bem próximo da gente, porque o petróleo está relacionado diretamente ao nosso cotidiano. E eu sei também da importância que o petróleo traz para a sociedade, para o país. Aí, professor José, como é que está? Eu queria fazer uma pergunta. Vocês têm ideia da aventura que é produzir petróleo em alto mar? Se vocês acham que a aventura em alto mar
é o que o Jack Sparrow fez. Precisa ver o que o petroleiro faz. Porque ela é uma das pioneiras no mundo em fazer a exploração de petróleo em alto mar. Então, eu acho muito interessante que esse desenvolvimento atinja a população e beneficie, e que ela perceba o quanto ela é beneficiada pelo petróleo. O que me inspira a acreditar no futuro é que haja mais amor, que as pessoas se compreendam mais. É que cada um, independente da profissão que siga, possa melhorar o mundo de algum jeito ou de alguma maneira. Daqui a 10 anos ou mais, o planeta seja mais sustentável. O Brasil possa pegar uma carona nesse sucesso que vem fazendo o petróleo atualmente e poder passar de um país emergente para um país desenvolvido. E que as pessoas nunca se esqueçam do meio ambiente. O ser humano ele pode melhorar ele mesmo, a pessoa, como o planeta, né? Ajudar todos os que vivem aqui. Mais paz e rumo a um mundo melhor. O que me inspira a acreditar no futuro é que daqui a alguns anos, em vez de guerra e ódio, nós possamos ter amor e paz. E que as pessoas possam mudar o mundo com pequenos gestos de amor e carinho. O que no futuro inspira você? Gente, é o que inspira a gente. Petrobras, 60 anos. Então a nossa ideia é justamente procurar esses mesmos jovens daqui a 10 anos e eles contar a história deles a partir desse ponto de vista de 10 anos antes. Acho que... Não tem ninguém me olhando agora. Nem o pessoal da técnica. Porque acho que está acabando. Eu tenho mais 2 vídeos para passar aqui, que seriam os vídeos da divulgação da ativação, mas eu vou falar dos resultados primeiro rapidinho. Então, como eu comentei, a gente teve 55 mil inspirações enviadas pela internet. Opa, deixa eu voltar aqui. E, além das 3.600 captadas nas escolas. A gente teve uma mídia espontânea muito legal também no projeto, em vários sites. Cápsula do Tempo no Fundo do Mar. Teve uma matéria de cobertura da Galileu e vários sites. Cobrindo toda a matéria, fora as próprias escolas ativando essa visita. Foi a primeira vez que a gente trabalhou esse público das escolas e foi muito legal. A gente teve um feedback muito legal, principalmente dos alunos, dos professores, porque a gente realmente dava uma aula de ciência e tecnologia para os alunos. Com esse conteúdo Petrobras, dentro lá da própria Petrobras, a gente teve uma adoção e um carinho muito grande pela ação. E eu gostaria de finalizar só reforçando esse link do vídeo que eu apresentei logo no começo com a Missão Netuno. Então, realmente, assim, a gente acabou de ganhar, há 2 dias atrás, o maior prêmio da indústria do petróleo. Eu não sei se vocês viram isso. Não viram, porque isso não saiu em jornal nenhum. A gente ganhou o OTC, que é o Oscar da indústria do petróleo, a gente ganhou ele pela 3ª vez. A gente concorreu com trabalhos da Shell e da Exxon, e ganhou esse prêmio pela 3ª vez, é o maior prêmio da história do petróleo mundial em termos de tecnologia, por causa do pré-sal. Então, realmente, esse conhecimento, e além disso, a riqueza que está ali guardada, ela tem uma ambição em torno dela, principalmente dos Estados Unidos e de outros players do mundo. Então a gente tem que realmente tomar esse cuidado de preservar esse patrimônio que é do Brasil. Não tem como eu não comentar que a Petrobras hoje está passando por um momento diferente do que passava em 2013, nesse ano de 2015, no ano de 2014. Ela vem passando por o que a gente enxerga lá dentro como se fosse uma doença. Então ela está passando por um momento de enfermidade e a gente tem que tratar dessa doença. Mas a gente não está fugindo desse tratamento. E esse ano a gente está vindo justamente com esse conceito de superação, porque a gente tem consciência que esse desafio
de governança, de se preocupar com a melhoria da governança e da conformidade dentro da companhia, é um desafio tão grande quanto o desafio tecnológico do pré-sal. Então eu trouxe esse filme que conta um pouco dessa história de superação da Petrobras, incluindo o desafio atual de superar a corrupção, de superar esses problemas de governança. Então eu trouxe esse filme só para encerrar e vou abrir para perguntas, beleza? Superação. Desde o começo, a nossa história está repleta desta palavra. Lá atrás, quando diziam que não existia petróleo no Brasil, a nossa gente mostrou para o mundo que ele existia sim e que era nosso. Década após década, desafio após desafio, seguimos em frente. Recentemente, fizemos uma descoberta que surpreendeu o mundo: o pré-sal. Hoje, os desafios são outros. Por isso, estamos aprimorando a governança e a conformidade na gestão. Seja qual for o desafio, a nossa melhor resposta sempre será aquela palavra que nos acompanha desde o começo: superação. Essa é a Petrobras. Ontem, hoje e sempre, superando desafios. Todos eles. É isso. Eu estou deixando um e-mail aí com vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, até da parte mais tecnológica da ação, eu encaminho as perguntas para o Ney Robson, que estaria aqui, mas não pôde estar. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida do ponto de vista de desenvolvimento da cápsula, ou até mesmo da robótica envolvida, do ROV, aquele robozinho que vocês viram, ele é semelhante ao utilizado pela NASA na exploração espacial. Pode enviar para o meu e-mail que eu prometo encaminhar para o Ney para ele responder. Beleza? Obrigado aí pela atenção de todos. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição. Boa tarde. Boa tarde, coisa. Tudo bem? A minha dúvida é o seguinte, como você mesmo citou, que está tendo esses problemas na alta cúpula, é um povo que provavelmente é bem distante de vocês que efetivamente trabalham, o pessoal de marketing, os engenheiros. O que isso afeta o dia a dia de vocês, ou se é tão longe que nem chega a afetar direito? Não, afeta, com certeza. Afeta principalmente assim, o sentimento, né? No dia a dia, afetou assim, de que tornou-se até mais rígido do que era antes os processos. Então, o processo todo da Petrobras está sendo revisto, está sendo ainda mais intensificado para evitar problemas. E no que diz respeito a sentimento, a gente fica muito, assim, a gente fica tão preocupado e tão revoltado como qualquer brasileiro. Então, é importante deixar claro, assim, que 3 ou 4 erraram, 10 ou 15, não sei, eu não vou poder dizer o número, mas lá tem 300 mil pessoas todos os dias trabalhando, entendeu? E é embaixo de chuva, é embaixo de sol, é 300 quilômetros da costa, trabalhando em navio embarcado 15 dias, longe da família. A gente contou essas histórias nos 60 anos, a gente viu casos de pessoas que... tem uma foto que a gente pegou até no mapeamento de rede social, uma filhinha falando com o pai pelo Skype, que estava 10 dias embarcado. Então, nós somos 300 mil trabalhando diariamente pelo país, para gerar energia para o país, e ao contrário do que a gente vê na imprensa, porque assim, não tem como negar que estão acontecendo problemas, mas os problemas eles são muito intensificados pela cobertura, entendeu? E se você assistir só o que é noticiado, você tem a impressão que a Petrobras está parada, e a Petrobras não está parada. Ela acabou de ganhar um prêmio, a produção está aumentando, enfim. Agora, a gente tem que superar esse momento difícil. E nós lá dentro, aí terminando de responder a sua pergunta, a gente fica muito preocupado, mas fica com mais vontade de trabalhar para ver a companhia saindo desse momento, que ela vai sair, vai se superar e não vai deixar com que os players internacionais entrem no pré-sal brasileiro. Entendeu? Mais alguma? Bom, os mais tímidos podem mandar por e-mail também, dizendo que me odeiam, que me... até que gostaram da palestra, se quiser. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Vocês estão esperando a próxima palestra, né? Eu acho. Não? Era eu mesmo? Tá bom.